Fala, meu Arc Designer, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar para você quais as melhores formas de negociação e, mais que isso, quem precisa de quem nessa história. Se você não sabe ou se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo até o final e eu tenho certeza que você vai destravar. Você vai destravar e vai evoluir no seu potencial profissional. Não tenho dúvida disso. Vem comigo, vem. Sem mimimi, que você já me conhece, bora pro quadro negro aqui, né? Então eu vou dividir com vocês a tela e vocês vão estar vendo aí claramente, tá lá, formas de negociação, como negociar com o meu cliente. Essa aula está dividida em 2 tópicos. A primeira realmente são as formas de negociação, mas a segunda é quem precisa de quem. Você sabe disso? Sabe quem precisa de quem nessa história toda? Bora descobrir? Eu disse outro dia uma frase que ficou marcada para mim, inclusive, como profissional. O cenário futuro, aliás, eu vou fazer melhor, vou deixar isso daqui como um destaque aqui, ó. E você vai, na hora que você começar a gravar isso daqui como uma verdade, que o cenário futuro é algo que o cliente deseja muito, e isso fizer sentido para você, você vai começar a entender muitas importâncias em volta dessa frase, em volta de como você dá seu preço, em volta de como você é importante para ele. Isso faz muita diferença. O cenário futuro é algo que o seu cliente deseja muito e talvez ele nem tenha essa percepção do quanto ele deseja. E a força, o poder de realizar isso está com você, porque você é o expert de saber exatamente como trazer esse futuro para tão perto dele. Na hora que você entender que você tem essa força, você vai muito longe, eu tenho certeza. Então vamos falar do primeiro tópico da nossa reunião de hoje, da nossa aula de hoje. Vou deixar isso aqui em destaque mesmo e vou botar aqui, ó, formas de negociação. Formas de negociação. Eu acho que eu vou nomear 4, nem sei se vão ser 4, mas eu vou nomeando aqui e vocês vão me ajudando. Mas um primeiro passo de negociação, quando você tiver com a sua proposta pronta, quando você pensar na sua proposta, não necessariamente você precisa escrever as 4 formas, mas você dá o seu preço. E na hora da conversa com o seu cliente, já falei para vocês em outra aula, é muito importante que vocês apresentem a proposta de vocês. Que vocês marquem uma reunião para apresentar a proposta de vocês e essa proposta ela tem que estar linda. Chega perto. Ela tem que estar linda. Sua proposta tem que estar linda. Colocando sim provas sociais, ou seja, provas que você tem, que são seus trabalhos realizados. Você tem que colocar nela depoimento do seu cliente, mas isso é uma outra aula que tem aqui no canal, basta você buscar. Agora, o preço, o seu preço fechado, que também tem uma forma certa de você fechar esse preço, tem uma aula nossa falando sobre isso. Quando você tiver esse preço fechado e você estiver apresentando sua proposta, você tem que ir pronto. Pronto para poder negociar e fechar a proposta que você está entregando. Tá? Então,
Vou pontuar alguns tópicos que eu considero importantes de você poder ter maleabilidade dentro dessa sua forma de pagamentos possíveis, tá? A primeira, sem dúvida nenhuma, é o seu preço fechado à vista. Tá, esse preço tá fechadinho, ele é à vista, mas considere o desconto. Então, é um preço à vista com desconto. É isso. Então, se você fechou seu preço, veja se o desconto que você tem para dar para o seu cliente, ele está compatível com o que você pode oferecer. Se vai ser 5%, se vai ser 10%, não existe uma regra para isso. Se vai ser 2%, não existe uma regra para isso. Mas existe o desejo do brasileiro, do bom brasileiro, de pleitear um desconto no momento de uma negociação. Então você tem que ir preparado para isso. Então vá preparado para negociar o seu projeto, o valor do seu projeto com o seu cliente. É importante entender isso. É importante entender as formas de negociação de um projeto, para que você não perca o cliente, que você não perca a proposta que você fez, a proposta do que você quer fazer, o projeto que você quer realizar, um futuro diferente do seu cliente. Então, o primeiro passo seria um preço com desconto. Um segundo passo seria um parcelamento sem juros. Pô, mas aí sem juros, como é que eu vou fazer isso e tal? Bom, depende. O que acaba acontecendo é que você pode parcelar isso no cheque, você pode parcelar isso em Pix, mas é um parcelamento. Então, tudo depende de como você pensa ou pode fazer isso para o seu cliente. Mas pense no parcelamento sem juros, porque você pode, dentro do universo que você está vivendo da negociação, oferecer isso para ele. Volto a dizer, não precisa estar escrito todas as opções que você tem na sua proposta. Você pode ter sua proposta lá com um valor à vista e um valor no cartão. Mas na hora da negociação é que você vai sentir o teu cliente, é que você vai perceber como é que isso está para ele, que você vai perceber a melhor forma que ele quer pagar e que ele tem que se sentir confortável para isso, mas o mais importante é você também se sentir confortável para isso. Você tem a possibilidade de fazer um parcelamento por entregas. Entreguei o meu estudo preliminar, você recebe na verdade, você fechou a proposta, você recebe a primeira parte. Você fechou o estudo preliminar, você recebe a segunda parte. Você fechou o executivo, você entrega outra parte. Você recebe outra parte. E aí você finda em 3 pagamentos. Uma entrada, estudo preliminar e estudo executivo. Então, você tem esse poder na mão de negociar as formas de pagamento. Claro que é um poder negociável. Veja, seja flexível para que você possa realmente fechar com aquele cliente e entendendo as possibilidades que ele tem para poder pagar você. Isso é muito importante. Então, parcelamento por entregas. Essa é uma opção viável, sem dúvida nenhuma, ou por entregas, ou por metas batidas, se for numa obra, né? A gente costuma dizer, nossa, fugiu a palavra agora que a gente usa muito, medição.
Então, se for uma obra, pagamentos, parcelamento, não deixa de ser, por medição. Percebe como você vai tendo as oportunidades, as formas diferentes de você poder, se você estiver falando de projeto, vou até botar entre parênteses aqui, ó, se eu estiver falando de projeto. E se eu estiver falando de obra. Uma outra forma, e aí, claro, isso vai depender se você tem um CNPJ, porque hoje as maquininhas estão sendo fornecidas, né? Você consegue comercializar a partir do momento que você tem um CNPJ. Então, se você tiver um CNPJ, você pode ter uma maquininha, e aí uma das opções é o pagamento no cartão de crédito, né? Então, pagamento no cartão de crédito. Uma possibilidade que você também tem que pensar a partir do momento que você abra, né, a questão do cartão, você pode também sugerir, olha como já passou de 4, eu falei que poderia ser umas 4, mas eu estou aqui pensando junto com vocês nesse momento, mas você pode inclusive permitir que o teu cliente faça o pagamento em 2 cartões ou mais. Então, uma outra forma aí de negociação seria mais de um cartão. Vamos colocar assim, que fica mais fácil. Então, preço à vista com desconto, parcelamento sem desconto, parcelamento por entregas, e aí você fechar o ciclo por entregas, e aí pode ser 30, 40, 40, 30, 30. Aí você que vai dizer, porque você que vai estar executando. Parcelamento por medição, se a gente estiver falando por obra, então, olha, até a entrega do contrapiso, tanto. Instalação do piso, tanto. E aí, por aí, você vai fazendo algumas amarrações. Para isso, a gente precisa ter isso muito bem planilhado, tá? Que é uma outra aula que a gente vai ter. E aí, isso tem que ter um cronograma. Você tem que pensar no cronograma bonito para você poder fechar essas datas certinho, cobrar do seu fornecedor para que você possa receber exatamente naquela data. Pagamento com cartão de crédito, aí você precisa da máquina, mais de um cartão, você abre para o seu cliente, porque ele pode ter os limites diferentes em cartões e ele querer, ou pontos, porque agora a gente tem muito essa questão da pontuação. E tem um último aqui que eu considero e já fiz, que seria o Pix mais o cartão parcelado, sem juros. Poxa, Fábio, mas aí eu estou fazendo tudo sem juros. Cara, o meu preço eu procuro colocar sem juros para o meu cliente. Existe como é que eu vou dizer para vocês, uma forma do brasileiro pensar, uma maneira do brasileiro pensar, e para ele é muito mais interessante, porque na hora que a gente consegue uma compra sem o ônus dos juros, a gente fica extremamente feliz, extremamente feliz. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Então, a partir do momento que isso acontece com todos nós, e isso é um fato, cara, vai acontecer com o meu cliente também. Então, é muito mais fácil eu pensar num valor que eu consiga absorver aquele juros do cartão e deixar ele feliz, do que eu deixá-lo triste falando, olha, mas vai entrar aqui o juro do cartão, o preço que eu estou te dando é esse, mas ele vai passar a ser esse, sabe assim? Então,
Pensa no teu cliente, pensa em como ele vai recepcionar isso de você e como é que isso vai ser muito bom para ele. Ele vai se sentir abraçado, sabe? E isso é muito importante. Isso faz com que ele queira fechar com você. Essa que é a grande verdade. Ele vai querer fechar com você a qualquer custo, porque, olha isso, preço à vista com desconto, parcelamento sem juros, parcelamento por entrega, parcelamento por medição, parcelamento cartão, mais de um cartão, e Pix, está dando 7 opções aqui numa negociação. Mas, cara, grava o que eu estou dizendo para você, por favor. Não é para você colocar todas essas opções na sua proposta. Isso é para você ter, cartinha de manga. Na hora que você for conversar com ele e ele não ficar satisfeito, ou quiser pensar sobre, puxa, mas esse dinheiro, tal, você vai. O que você acha da gente fazer então um parcelamento por entregas? Isso te ajuda? Poxa, se te ajuda, é o que eu quero te ajudar. Porque você vai dando margem para que ele possa, ele realmente está pensando em fechar, porque é uma via de mão dupla, assim. Você quer fechar o projeto e ele quer fechar o projeto. Então vocês têm que chegar a um consenso, esse consenso tem que chegar junto. Eu diria que, embora já tenha feito, o que eu não curto, o que eu não considero uma negociação boa, nem para você nem para o cliente, são as negociações por entrega ou por medição. Depende. E isso tem que ficar claro para o teu cliente. Por que eu estou dizendo isso? Para você é ótimo, porque se você se propuser, depois do estudo preliminar, só receber lá no executivo, como eu dei de exemplo, na sua entrega do executivo, mas você correr com essas etapas para poder entregar logo, você vai receber num espaço curto de tempo. Ficou claro? Fez sentido? Agora, se você não se programar e isso estender, aí vai pecar para você, pode ser que favoreça para o seu cliente. Mas não é legal, porque o intuito do projeto é você fazer rápido, entregar rápido e resolver rápido. Então, todas as formas de negociação, elas são para estarem guardadinhas, bonitinhas, para se houver necessidade de você negociar com o seu cliente. A princípio, você vai botar o que eu considero importante de você colocar de cara, seria, vou até colocar em outra coisinha aqui, vou colocar Jesusinho, seria preço à vista com desconto. Pagamento com cartão de crédito seria uma segunda opção, que o cliente costuma gostar bastante porque ele consegue acumular ponto, beleza? E um terceiro aqui, que eu penso que você possa colocar no seu orçamento, é esse daqui. Opa, o que eu fiz? Nada. Simples assim, eu não fiz nada. Eu ia pintar de azulzinho e não pintei. Agora, o parcelamento sem juros também acaba existindo. Então, o preço à vista com desconto, você pode botar desconto com 10% para o pagamento à vista. Parcelamento em X vezes, tanto dia tal, dia tal, dia tal. Ou você pode botar pagamento cartão de crédito, sem juros, Pix mais cartão. Ou simplesmente bota o seu preço à vista e o parcelamento, que é o A e que é o B, e o resto, todos os demais entram para negociação. Aí você que tem que avaliar isso dentro do teu financeiro, o que fica melhor para você. Perfeito? Agora, importante, vamos lá, um tópico que eu considero muito importante. Vou até botar como uma citaçãozinha aqui, Nunca justifique seu preço.
poxa, meu preço é esse porque, pô, eu tenho que pagar Beltrano, Ciclano, eu preciso comprar uma ferramenta. Não, cara. Teu preço é teu preço. Você sabe o valor que você está entregando. Isso é muito importante. Se o cliente quiser entender, é repassar com ele a proposta. Você vai estar ali mostrando exatamente, ó, isso, isso, isso. São minhas entregas. Se você não assistiu a aula de entrega de projeto, lá eu falo exatamente sobre esses entregáveis. Esses entregáveis, eles têm que estar muito bem descritos, muito discriminados, desculpa, para que você possa fechar isso muito amarradinho e entregar para o seu cliente. Se isso tiver uma brecha, certamente você vai deixar uma brecha também. Então, não dá para você ficar justificando com eu vou pagar, eu preciso pagar, eu tenho que pagar. Não. O seu preço está ali, você deu o seu preço, ele aceitou, ou você está negociando o preço, é aquele preço. Se couber desconto, beleza, com você. Mas é aquilo, desconto no preço à vista. Fechado? Nosso segundo tópico da aula de hoje. Quem precisa de quem? E aí, sugestões? Fala aí no chat, manda pra mim. Quem precisa de quem? Fala pra mim quem precisa de quem aí. O quem precisa de quem tá muito mais voltado no que você tem que ter muito em mente do que você entrega. Qual o seu entregável, né? O seu serviço, ele é um serviço de valor. Então você tem que ficar claro para você que o que você entrega tem peso, o que você entrega tem valor, o que você entrega vai fazer diferença no futuro do teu cliente. Lembra que eu falei lá em cima? O cenário futuro é algo que o seu cliente deseja muito e você tem o poder para realizar esse desejo que ele tem. Então, quem precisa de quem? Mas para você poder provar que ele precisa de você, você tem que acreditar no que você entrega, da forma que você entrega. Então, vou botar diferente, vou botar até por tópicos aqui, ó. Você tem que acreditar no que você entrega, você tem que acreditar na forma, acreditar na forma que você entrega. E claro, com isso você vai mostrando para o seu cliente que ele precisa de você, que ele precisa do seu serviço, que ele precisa ter você do lado dele, do início ao fim do processo, porque você está ali, você acolhe, você resolve, você apresenta. Olha aí um tópico importantíssimo, a importância das apresentações. E que apresentações são essas? Você está apresentando o seu projeto, então já começou quando você apresentou sua proposta, que vai ser diferencial, que vai ser completamente diferente de tudo que ele está recebendo. A sua entrega de proposta, que você marcou uma reunião com ele, você foi lá, você olhou, você explicou a reunião. Depois você vai ter o começo de todo o processo, e aí tem que ver o que você vai ter, quais são os entregáveis que você tem para isso. Vem perto aqui, ó. Bem pertinho de mim aqui. O que você tem que entender, vou botar uma outra citação aqui, ó, que tem que ficar... Cara, nem vou botar citação, vou dar destaque mesmo.
Isso aqui tem que ficar gravado na tua memória para a vida toda. O que vende não é a indicação. Não é indicação. Não é a vizinha, a tua vizinha te indicou para o primo dele. Não é isso que vai vender. Tá? Não é isso que vai vender. O que vai vender é a forma que você conduz o cliente. É o relacionamento. Então, ó, grava aí, anota aí no teu caderno para você poder ter isso muito em mente. O que vende não é a indicação. Não é a indicação. Vou botar aqui na continuação. O que realmente vende é o relacionamento com o cliente. Do primeiro momento até o pós. Não existe retorno sem um pós bem executado. Pode ter certeza disso. Então, a forma que você leva o teu cliente até o pós, até a entrega, entregou o pós, se sentiu bem, se estava tranquilo, se você queria que a pessoa tenha alguma alteração. Se forem tópicos que não interferem para você, que são tranquilos de você realizar, faça. Deixe seu cliente feliz. Ele vai voltar. E aí sim, a indicação dele talvez tenha um peso muito diferente do que você sempre acreditou em indicação. Grava isso na tua memória. O que vende não é indicação. O que vende é relacionamento. Tá fechado? Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui, compartilha. Sem dúvida nenhuma, na hora que você dá um like, você está ajudando o algoritmo a entregar para mais pessoas que precisam escutar um pouco sobre assuntos como esses que a gente tem falado aqui e que certamente você tem gostado, não tem dúvida disso. E qualquer coisa me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder. Fechado? Até a próxima aula. Tchau, tchau.